Nós temos vivido um tempo em que precisamos rever e somos convidados pelo tempo a repensar nossas realidades, nossa própria vida. E essa é uma coisa que a palavra sempre nos direciona, nos orienta. O apóstolo Paulo fala de algo novo que se renova. Tá barulho demais aqui, ó. Lá atrás, lá atrás. Essa questão do novo que se renova é algo que fica martelando na minha cabeça. Porque nos dá a clara ideia, o texto é muito claro nisso, de que não é apenas o fato de sermos renovados no Senhor e sermos, nos despojarmos do velho, nos vestirmos do novo, mas essa realidade é uma realidade constante. É como se o apóstolo Paulo estivesse nos desafiando a sempre nos despir do velho e nos vestir do novo. Desse novo que se renova. E aquilo que é novo hoje, já não é novo amanhã. Algumas pessoas têm me perguntado, no meu dia a dia, oportunidades em que tenho de conversar com as pessoas, quais são minhas expectativas, quais são os meus projetos. Esse é um tempo que é difícil falar do amanhã. Mas tenho pensado sobre isso. O meu projeto é que amanhã seja novo de novo. Cada oportunidade que a gente tem de se encontrar como congregação, cada oportunidade que eu tenho de servir alguém numa conversa, cada ambiente que a gente tem para se encontrar, para orar, compartilhar, que o Senhor possa nos permitir ter o novo que se renova. Num processo constante de transformação. Quando Jesus foi falar aos discípulos em João capítulo 6, ele disse as remas, né? A palavra rema, que eu vos tenho falado. Isso tem sido tão distorcido nos últimos anos. Essa ideia de que rema é a palavra que gera poder, rema é a palavra dinâmica. Rema é a palavra de Deus que é pontual para aquilo que vivemos a cada dia. Não é uma palavra semeada no reino do Espírito que vai gerar uma... Isso Dom Gozetz já trabalhava nos anos 80. Não tem fundamentação bíblica nenhuma. Porque essa compreensão de que a palavra tem poder e ela é semeada no reino espiritual, e lá ela vai gerando as coisas e depois nós vamos nos apropriando disso, isso vai sendo trazido para o mundo físico. Cara, isso é uma noia, uma viagem das grandes. Porque no fundo, o que Dom Gozetz ele nos induz é a pensar que, assim como a palavra de Deus é criativa, a minha palavra também é criativa. Só que Jesus nunca nos ensinou que as nossas palavras são criativas. Ele disse que a palavra dele é espírito e vida. Há uma diferença imensa entre a palavra de Deus ser poderosa para gerir e trazer coisas que não existem à existência e de nós acharmos que nós temos esse mesmo poder. Isso é fantasia.
pior é que esse tipo de entendimento leva a gente a duas compreensões. A primeira, uma imensa frustração. Porque se eu tenho poder para gerar espiritualmente tudo o que eu quero, então não tem por que eu viver sem aquilo que eu quero. Não é verdade? Por aí a gente já vê que não funciona. E a segunda coisa é um charco de frustrações. Porque a gente espera que uma palavra proclamada substitua aquilo que deveria ser obediência e vida. Então aquilo que deveria marcar a minha vida por obediência, por continuidade, por perseverança, por permanência, eu troco isso pela mágica de uma palavra proclamada no reino espiritual que gera tudo aquilo que eu preciso. Por que eu estou falando isso? Porque este é um tempo onde a gente precisa alinhar o nosso coração com a verdade. E esta é a verdade. A palavra escrita de Deus é a verdade. Quando abrimos há 2 semanas atrás, Jesus vencendo Satanás nas tentações ou na tentação do deserto, a arma, a ferramenta que Jesus usou contra as investidas do diabo, qual foi? Está escrito. Ele não lançou uma palavra nova no reino do Espírito. Ele trouxe à sua mente, ao seu coração e à sua convicção aquilo que estava escrito. Isso começou a moldar meu entendimento em algumas coisas nas últimas semanas. Alguns textos como que está no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como a oração de Jesus no capítulo 17 de João, onde ele ora pelos discípulos e por nós, porque no verso 20 ele nos inclui, ele diz que não somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Então ele está orando no capítulo 17 por nós, pelos discípulos que estavam com ele ali, e por todos aqueles que seriam nascidos de novo, pela fé, pelo poder da palavra. E no verso 17 do capítulo 17 ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós começamos a entender a dinâmica e a relação estreita entre o tanto e o quanto a palavra faz diferença para que isso nos dê poder, autoridade, resistência contra o pecado. E essa semana, na verdade, finalzinho da semana passada, o Senhor me conduziu a um texto que eu gostaria de abrir com os irmãos, despretensiosamente. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1.
Abriram 1 de Pedro, capítulo 1. Por favor, leiam comigo. O capítulo todo. Começando no 1. Vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Guardem essa expressão. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência que vem pela aspersão do sangue de Jesus. Guardem isso. Três. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais, por um pouco de tempo, contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Portanto, cingindo os vossos lombos com entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, como filhos da obediência. Alguém tem essa versão? Como filhos da obediência, no início do 14? Quem tem essa versão? Como filhos da obediência. Obrigado. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi concebido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Este verso tem duas orientações. A primeira, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. A segunda, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração puro. 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quero chamar a atenção dos irmãos para três expressões, ou três fragmentos nesse texto. O verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência. Para a obediência. Verso 14. Como filhos da obediência, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito Santo, para a obediência. Como filhos da obediência, não vos conformeis, não tomem a forma das coisas que vocês já viveram na ignorância. E por fim, o verso 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Este capítulo de Pedro, ele trata 3 vezes de um mesmo termo grego, para nós é traduzido por obediência. Hupakoi. A versão mais próxima do original, no verso 2, ela diz assim: eleitos como resultado da presciência, do pré-conhecimento de Deus o Pai, por meio da santificação do Espírito Santo, como resultado da obediência e da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos como resultado da presciência de Deus, do pré-conhecimento de Deus, por meio da santificação do Espírito Santo, como resultado da obediência. Algumas versões trazem para a aspersão do sangue, dá a ideia de que a aspersão do sangue de Jesus nos tornou quem somos, e nós devemos obedecer, permanecer naquilo que somos. Quando o sangue era aspergido no Antigo Testamento, ele era aspergido para quê? Para a purificação do pecado. Havia uma outra função do sangue aspergido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Qual era? Quando algo ou alguém era santificado ao Senhor.
Por exemplo, todo o tabernáculo de Moisés, seus utensílios foram aspergidos com sangue. E uma vez ungido com sangue, estava consagrado ao Senhor. Assim também foi feito com os sacerdotes e os levitas que serviam no tabernáculo. Tanto com coisas, quanto com pessoas. A aspersão do sangue de Jesus na cruz é a quebra de toda a realidade da queda do homem. É a purificação de todos os pecados. Cantamos ainda agora, deixou o céu para buscar-nos. Amor maior do meu pecado. A aspersão do sangue de Jesus, aquilo que recebemos pelo sangue dele, quando cremos pela fé dele, nele. A única forma de permanecer é pela obediência. Não há como resistir ao pecado sem obediência. Para alguns irmãos que me pediam, pastor, por favor, como é que faz? Primeiro, traga à sua mente, ao seu coração, a palavra escrita, dinâmica, viva de Deus, em cada situação da sua vida. Segundo, obedeça. Não há como renunciar aos pecados sem obediência. Não há como vencer as tentações sem obediência. Uma coisa interessante que o autor dos comentários exegéticos desse texto, Strong, ele diz: a eleição foi proposta pelo Pai e efetivada pelo Espírito Santo por meio do sangue de Cristo e pela obediência dos santos. Toda obra de redenção, ela é exclusiva de Deus. Mas crer e se santificar é algo que precisa ser dinâmico em mim. Se não houver obediência à palavra dele e ao padrão dele, não conseguiremos perseverar. Perseverança dos santos é algo que é operado pelo Espírito. Porque o Espírito gera em nós poder para obedecer. Mas a obediência prática, ela é definida pela nossa capacidade de renunciar a nós mesmos, pelo poder do Evangelho, e vivermos em Jesus. Albert Barnes, quando ele trata deste texto, ele diz: quando o apóstolo Pedro fala por santificação do Espírito, ele está dizendo que a influência e a agência da santificação, ela é obra do Espírito Santo.
mas a obediência ao que nos foi dado é algo que precisa ser vivido, definido em nós. Ele diz, para a obediência e aspersão do sangue, Albert Barnes continua traduzindo, comentando o texto, ele diz, isso expressa o desígnio pelo qual eles foram escolhidos pelo Pai e renovados pelo Espírito Santo. Era para que eles pudessem obedecer a Deus e levar uma vida santa. Eu vou repetir. A expressão para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, dentro dessa perspectiva do texto, eleitos como resultado do pré-conhecimento de Deus por meio da santificação do Espírito Santo, como resultado da obediência à aspersão do sangue de Cristo. Albert Barnes vai dizer que para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, isso expressa o desígnio, o propósito pelo qual eles foram escolhidos pelo Pai. E o propósito pelo qual eles foram renovados, santificados pelo Espírito. Eles foram escolhidos e santificados. Nós, não é? Nós fomos. Para que pudéssemos obedecer a Deus e refletirmos a eleição através de uma vida santa. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a informação clara do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Verso 3, 4, seguintes. Precisamos começar a entender que existe algo em nós que responde à graça. A fé que nos leva à obediência. Não existe fé sem obediência. Não é a obediência para sermos salvos. É a obediência que resulta da fé que nos foi dada por graça, pela santificação do Espírito Santo. Existe uma resposta nossa que ninguém pode dar por nós. Está claro isso? Por isso o autor de Hebreus lá no capítulo 12 diz, ainda não resististe? Acho que é 12, sim. Capítulo 12 de Hebreus, verso 4, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado? Há um elemento que nos foi dado e que nós precisamos usar. Eu li uma frase de Spurgeon essa semana que me impactou. Ele disse, se Deus me desse 1000 chances, eu falharia em todas elas. Por isso, Ele me deu Jesus. Algo parecido com isso. Se Deus me desse 1000 chances, eu falharia em todas elas.
Por isso, Ele me deu Jesus. Mas uma vez que Ele nos deu Jesus, é importante que cada um de nós se posicione por aquilo que recebeu dele, para viver o que Ele espera de nós. E o que Ele espera de nós? Sede santos, porque eu sou santo. Mas eu não vou dar conta de ser santo. Por isso Ele nos deu Jesus. Exatamente por isso Ele nos deu Jesus. No verso 14, o apóstolo Pedro vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. A melhor versão é filhos da obediência. Construção, Pedro traz, é rostegna rupokóis. É o genitivo. Filhos que provêm da obediência. A versão mais próxima diz: como filhos da obediência, não vos conformando, aí ele usa a expressão simorfo, tem a ver com tomar a forma, moldar-se, ser conformado a um padrão. Então ele diz: não se conforme. Se somos filhos da obediência, não podemos nos conformar ao padrão das coisas que tínhamos na nossa ignorância, quando ainda não tínhamos sido alcançados pela graça. Então ele diz que há uma diferença de padrão. Se somos filhos da obediência, o padrão que temos é outro. Não é o padrão que nós tínhamos, isso é óbvio. Quando Calvino comenta esse texto, ele diz o seguinte: primeiro, o apóstolo Pedro sugere que somos chamados pelo Senhor ao privilégio e à honra da adoção por meio do Evangelho. Segundo, que somos adotados para este fim, para que Ele possa nos ter como filhos obedientes. Pois embora a obediência não nos torne filhos, como o dom da adoção, ou porque o dom da adoção é gratuito, entretanto, distingue os filhos dos estranhos. Esta visão é impressionante. Não é a nossa capacidade de obedecer que nos torna filhos, recebemos a adoção por meio da graça. Quando o apóstolo Paulo trata disso, em Efésios capítulo 1, ele vai dizer que fomos predestinados para sermos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. Tudo isso tem a ver com o propósito eterno de Deus em nos alcançar e nos fazer para sermos quem somos. Mas se a obediência não é a causa para sermos adotados, ela é a consequência da adoção. Se somos de fato filhos de Deus, então somos de fato filhos da obediência. Estão entendendo? Está entendendo, Benjamin? É legal você entender. Calvino continua e ele diz: até onde o fato dessa obediência, ou essa obediência se estende? Pedro mostra quando proíbe que os filhos de Deus se conformem ao cumprirem os desejos deste mundo e os exorta, pelo contrário, a se conformarem à vontade de Deus.
como filhos da obediência, não podemos mais viver da forma como vivíamos, ou ter por natural aquilo que não é o padrão de Deus para nós, uma vez que somos filhos. Se fomos adotados e se somos filhos por adoção, então a obediência, ela é a consequência. E é o que distingue de fato os filhos de Deus dos estranhos. Interessante, né? Aproximam-se dias, eles não estão longe, porque a volta de Jesus também não está longe. E antes de Jesus voltar, passaremos por um tempo de provação, tribulação. Todos sabem disso. Alguns dizem, pastor, o Senhor vai nos levar antes. Cara, se o Senhor nos levar antes, eu vou soltar uma caixa de fogo de artifício. O que eu não posso é ter uma congregação, irmãos que não estejam preparados para a tribulação se ela vier. Se ela não vier, nós estamos no lucro. Aqueles que a esperam, se ela não vier, nós estamos no lucro. Mas aqueles que não a esperam, ao se verem dentro dela, podem se assustar. Porque é importante entendermos que a obediência e a santificação é algo imprescindível para nós em todo tempo, mas muito especialmente nesse tempo, porque esse é um tempo onde o texto profético diz que o Senhor fará distinção entre a tenda do justo e a tenda do ímpio. E o que define isso é quem nós somos e como nós vivemos. Se vivermos como ímpios, não esperemos que a graça que será derramada, estendida aos justos, nos alcance. É óbvio, né? Como filhos da obediência, resultantes de uma graça que nos elegeu e nos adotou em Cristo Jesus, pelo Espírito que nos deu, o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sejamos, então, filhos da obediência. Obedecer é parte do processo. Estava pensando sobre Saul e Davi. O Senhor rejeitou Saul. Duas ocasiões específicas em que Deus ordenou coisas, ordens diretas, e Saul as ignorou. Antes de rejeitar Saul, o Senhor ordena ao profeta que diga para ele: obedecer é melhor que o sacrifício. Sacrifício, obediência quero e não sacrifício. A gente acha que a gente pode negociar com a obediência. De repente eu acho que uma coisa que é desobediência, mas espera aí, pode não ser desobediência, dependendo do lado em que eu olho. Vejam só, eu trouxe para o Senhor o melhor dos animais que eu escolhi, cara, troço de primeira.
O profeta chega e diz: por que eu ouço o balido de ovelhas? Por que eu estou ouvindo barulho de animais? Não era para matar tudo, não era para passar tudo à espada. Não, mas olha, eu achei que, de repente, animais bonitos, como não sacrificar essa coisa tão bacana aqui, tão preciosa para o Senhor? Na situação anterior, o profeta disse: prepara o povo, estavam prontos para a guerra, filhos de Israel de um lado, os filisteus do outro, e o profeta vem, não vem, e Saul começou a ficar apertado, porque os filisteus já estavam prontos, equipados para a guerra, então ele não sairia à guerra sem sacrifício, sem sacrificar, sem adorar ao Senhor, que o sacrifício era símbolo de adoração. Então, sem esperar o profeta, ele pega e sacrifica por conta própria. Movido por uma situação, você não vinha, a coisa estava aqui, aí eu fui e fiz. Não era para ter feito e fez, era para ter feito e não fez. No primeiro, não era para ter feito, fez. No segundo, era para ter passado tudo ao fio da espada, ele não fez. Davi, quando tinha que sair para a guerra, porque o texto começa falando que no ano em que os reis saíram para a guerra, Davi resolve que ele vai se dar uma folga. Dessa vez eu não vou. E aí, sem ter o que fazer, foi olhar a mulher do outro tomando banho. O outro era um dos comandantes ativos do seu exército, um daqueles que lutavam adiante. E aí ele cobiça a mulher de Urias, deseja, chama ao palácio, arma um processo. Delito culposo, doloso, porque não foi culposo, não foi uma coisa que aconteceu, ele pensou, mediu, premeditou. Eu lembro daquela cena do Alto da Compadecida em que o diabo vai acusar um dos personagens e ele diz: adultério com premeditação. É bem típico do Davi. Ele engravida a mulher do Urias. E agora ele tem que esconder a Berta, né? E o negócio ia ficar feio, né? E aí ele tem uma genial ideia. Fala para Joabe, que é o comandante dos seus exércitos, para mandar Urias para casa, dar uma folga para ele. Urias de folga, ele vem, dorme em casa. Né? Muito tempo na campanha, é óbvio que vai chegar, vai fazer as honras da casa. Pronto, gravidez explicada. Para garantir que o Urias fosse cair na situação, ele leva o Urias para o palácio, empurra vinho no Urias, embebeda Urias e manda Urias para casa. Só que Urias bêbado era mais sensato do que Davi sóbrio. Urias bêbado foi lá, chegou na porta da casa dele e disse: meus soldados estão em campanha e eu
posso dormir no aconchego da minha casa, nem dar um cheiro no cangote da minha mulher, sabendo que meus homens estão lá, e ele bêbado. Não é que o cabra não entra na casa, ele é que o cabra dorme na porta da casa e no dia seguinte volta. E aí, Davi precisa tomar uma atitude mais definidora. Ele manda chamar Joabe e diz: ponha Urias na linha de frente. E aí na batalha seguinte, Urias é morto. E o bom rei consola a pobre viúva, que estava grávida e agora em luto. Honestamente, vocês acham que o pecado de Saul foi pior do que o pecado de Davi? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês estão com medo de falar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A diferença entre Saul e Davi é que Davi reconheceu o seu pecado. Saul não. A obstinação do coração de Saul não deixava que ele reconhecesse o seu pecado. Ele queria a aprovação de Deus, não arrependimento e perdão. Ele queria que o profeta continuasse falando com ele continuasse vendo as coisas acontecendo no reino dele, e foi mais interessante isso, porque Deus não removeu Saul do seu lugar. Deus removeu o espírito dele de dentro de Saul. Saul continuou fazendo exatamente o que vinha fazendo. Quando Davi cai em si e ele percebe as coisas horrendas que o seu pecado fez, a primeira coisa dos salmos que manifesta o arrependimento de Davi diz: não retires de mim teu Espírito Santo. Ele diz: enquanto eu guardei em silêncio o meu pecado, os meus ossos estavam envelhecidos, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu estava morrendo em vida. Não é a gravidade do pecado, é a atitude do pecador. Nós somos filhos da obediência. É a nossa atitude diante do pecado que vai fazer a diferença. Não importa o quão grave, o quão sujo, o quão pesado, o quão difícil, o quão complicado, o quão insistente seja o pecado. A diferença será a nossa atitude diante dele. Por isso, no verso 22, o apóstolo Pedro conclui a terceira vez que ele usa a palavra obediência, dizendo, verso 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. A versão mais próxima diz: uma vez que as vossas almas tendo sido vós purificados na obediência à verdade, através do Espírito Santo. Uma vez as vossas almas tendo
tendo-vos purificado na obediência à verdade através do Espírito Santo. Essa é a construção exata lá. A palavra purificando, utilizada por Pedro, é agnidizo. É um termo grego interessante. Ele é usado especificamente, de acordo com Strong, para purificação no sentido moral. Tem a ver com as nossas decisões morais, com o aspecto que envolve a volição, a capacidade de querer e de autodeterminar-se. Purificação no sentido moral tem a ver com a purificação da forma de viver. E a nossa forma de viver deve resultar da obediência à verdade. Para a gente poder terminar, dois comentários acerca desse texto. De Albert Barnes, ele diz: obedecendo à verdade, ou seja, sua submissão aos requisitos da verdade, a justa influência da verdade em suas mentes tem sido o meio de vocês se tornarem puros. A verdade aqui mencionada é, sem dúvida, a que é revelada pelo Evangelho. Entenderam, né? John Wesley, ele diz: tendo purificado suas almas, obedecendo à verdade por meio do Espírito Santo, que concede que a você livremente tanto a obediência quanto a pureza de coração. E o amor não fingido aos irmãos. É a obediência à verdade que possibilita a purificação das nossas almas. Psique. As emoções, os pensamentos, os sentimentos, as vontades, desejos, as memórias. Preparei o pão diário dessa semana com vários textos que nos levam a essa compreensão. E espero profundamente que o Espírito continue nos ministrando nessas próximas semanas, no entendimento da obediência à verdade. Quero reforçar, não sei se os irmãos já viram, mas 2 semanas atrás postamos um videozinho chamado A Obediência da Fé. Precioso, importante para quem quer crescer. Não há como resistir ao pecado e vencê-lo sem obediência à verdade. Fomos eleitos para isso. Recebemos isso pela aspersão do sangue, pela graça que nos foi dada pelo poder do Espírito. Isso nos transformou em filhos da obediência, para que tenhamos atitude de obediência diante do nosso pecado, para resistirmos ao pecado. E por fim, para que por meio dessa obediência à verdade, purifiquemos as nossas almas. Que a graça, a misericórdia e a bondade do Deus vivo nos equipem, proveja sobre nós tudo o que precisarmos para permanecermos nele. Amém? Esta palavra é uma palavra de graça. Não é uma palavra sobre pecado. É uma palavra sobre provisão de Deus para a gente vencer. Possamos recebê-la dessa forma, com alegria, com gratidão em nossos corações.
Amém? Vamos ficar de pé?